Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, caso ainda não seja inscrito, se inscreva, dá seus comentários, dá seu like. Impressionante, mas é importante. Compartilhe para juntos ganharmos almas para o Senhor. No nosso estudo de hoje, nós veremos que o rei Davi, antes dele ser coroado rei, ele ficou morando com os filisteus durante 1 ano e meio. Os filisteus, lá do gigante Golias. Mas vamos ver logo após a vinheta. E o rei Aques deu para Davi a cidade de Ziclag. E o rei Aques, que era o rei dos filisteus, ele tinha Davi como se fosse um anjo de Deus com ele. Olha que tremendo. Vamos ao tema de hoje? Encorajando-nos em Deus. O nosso texto base está em Salmo número 138, verso 7, que diz assim: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Olha que tremendo. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, que era o seu sogro, ele foi com seus homens para Ziclag, a cidade dos filisteus, e ele ficou morando lá 1 ano e meio. E o rei Aques, como eu disse, tinha muita confiança em Davi. Para ele, ter Davi por perto era como se tivesse o próprio Deus. O rei Aques, ele era um rei que protegia Davi do rei Saul. Olha que tremendo, que história maluca, né? Que história tremenda. Então a gente vê que quando Davi foge lá para os filisteus, né? E os filisteus eram inimigo do rei Saul, era inimigo do povo de Israel. E os filisteus novamente quiseram fazer uma guerra. Olha, foi uma guerra tremenda. Mas Davi, ele quis acompanhar os filisteus para guerrear contra os israelitas. Olha que história diferente. Mas Deus era com Davi. Deus foi tremendo. E Davi, quando ele foi para essa guerra com os filisteus, foi aconselhado pelo rei Aques para não guerrear, para voltar. Porque os homens que estavam com o rei Aques lá, os filisteus, não quiseram Davi pelejando contra os israelitas. 1 Samuel, capítulo 29, o verso 6 e 7 diz assim: então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto. Olha a confiança em Davi que o rei tinha, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Os príncipes dos filisteus, eles estavam usando de estratégia, mas era uma estratégia inteligente, porque Davi, ele era israelita. E se a guerra se acalorasse, o povo filisteu fosse derrotar os israelitas, era óbvio, né? Era bem capaz que Davi se voltasse contra os filisteus. Então, para evitar isso, os príncipes dos filisteus mandam Davi voltar. Mas quando Davi vai chegando em Ziclag, ele vê que algo não está certo. Ele começa a ver fumaça, porque algo terrível tinha acontecido. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas, olha quem que invadiu, tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, que é o território, né? E a tinham queimado a fogo. Imagina Davi chegando com os homens dele e vendo a fumaça, só que não ficou somente nas perdas materiais, ao contrário, os amalequitas tinham levado tudo, mas não tinham matado ninguém. 1 Samuel 30, verso 2, olha o que diz: e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Que situação complicada o rei Davi estava vivendo naquele momento. Que angústia! E olha, a angústia foi tão grande que
todos os homens que estavam com o rei Davi choraram, e choraram muito. 1 Samuel 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Olha que interessante a angústia, até que neles não houve mais forças para chorar. Então dá para você entender, existe momento que nós vamos passar por angústia, nós já passamos por angústia, mas até aqui o Senhor nos sustentou. Mas veja o ponto que aqueles homens estavam vivendo. No Salmo 73, verso 26, olha o que o salmista nos ensina. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É normal, até mesmo nos abalarmos. Mas o Senhor, Ele nos revivifica, o Senhor, Ele nos reestrutura, o Senhor, Ele nos dá força. E é importante no momento da angústia você clamar ao Senhor. Salmo 105, verso 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem a sua presença. É importante, a hora que você estiver angustiado, clame ao Senhor, mas tenha certeza que o Senhor está atento ao seu clamor, que o Senhor está ouvindo a tua oração e Ele está te querendo ajudar. Só que não se esqueça, o Senhor, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Às vezes, porque nós clamamos e o Senhor não nos ouve de imediato, a gente até desiste, mas não podemos fazer assim. Temos que clamar e confiar e não se esquecer. Espera no Senhor, porque o Senhor te ajuda. E os homens lá com Davi ficaram tão revoltados com Davi. Olha que impressionante, os homens ficaram revoltados com Davi e queriam apedrejar a Davi, queriam matar Davi. 1 Samuel 30, verso 6, olha o que é que diz. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. É muito importante, escreva esse versículo. Os homens ficaram tão amargurados a ponto de querer cometer uma loucura, querer cometer matar Davi. E era um homem que eles admiravam muito. Então é importante, a amargura, eu preciso urgentemente me posicionar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos fortalece. E foi assim que Davi fez. Davi foi muito sábio. Davi foi se fortalecer no Senhor. Ele deixou de chorar? Não. Mas ele se fortaleceu no Senhor. Salmo 34, verso 17 e 18, diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você pode entender, é necessário eu clamar, é necessário eu interceder, eu buscar ao Senhor, tendo certeza que o Senhor, além dele me ouvir, ele me livra de todas as minhas angústias. Agora, olha que tremendo, não se esqueça, perto está o Senhor Deus, está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E sabe o que ele faz? Ele salva os contritos de espírito. Não desanime, você pode ter certeza, o Senhor está contigo. Salmo 86, verso 1 e 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Era justamente este o estado de Davi, dos homens de Davi. Eles estavam angustiados, eles estavam amargurados, eles estavam necessitados, estavam aflitos. Mas a atitude de Davi de se buscar força, de se fortalecer no Senhor fez toda a diferença. Davi clamou ao Senhor e olha a certeza dele, porque tu me responderás. E ele se achegou a Deus. A certeza dele, nós precisamos aprender com ele no dia mau, no dia da angústia, no dia da amargura. Davi chorou, sim, ele chorou, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele foi buscar em Deus o que ele, Davi, deveria fazer. É essa atitude daqueles que amam o Senhor, daqueles que confiam no Senhor. A gente pode até chorar, a gente pode até se angustiar, mas não esquecer que o Senhor está conosco e que o Senhor nos livra da angústia. O Senhor tira a angústia do nosso coração.
O Salmo 29, verso 11, olha o que está escrito: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Então, quando eu estou angustiado, eu sei que é do Senhor que vem a minha força. Eu sei que não vai ser no homem, eu sei que não vai ser na força do meu braço, mas vem do Senhor. E além disso, da força, ainda vem a bênção da paz. Paulo fala assim: a paz que excede o entendimento, a paz que excede a razão, ela vem do Senhor. Clama, busca, confia, entrega ao Senhor e faça como Davi. Mas Paulo, ele ainda nos ensina em Efésios 6:10, ele nos ensina assim, concluindo. Eu acho lindo quando vem essa palavra concluindo, ou seja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que você tem que buscar força. Porque olha o que o salmista diz no Salmo 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Eu não sei o que está quebrantando o teu coração. Eu não sei quais são essas feridas abertas, feridas até sangrando, ou até mesmo feridas já com casquinha, mas que está trazendo à tua memória tristeza, angústia, decepção. Davi, ele não escondeu de Deus a dor dele. Ele não escondeu de Deus a tristeza dele, nem a decepção que ele teve. Ao contrário, enquanto os companheiros dele o abandonaram no sentido de querer matar ele, ele sabia que ele não podia contar com os companheiros dele naquela hora de tanta angústia. Mas aqueles companheiros foi também reforçados, reavivados, fortalecidos no Senhor pela oração de Davi. Ao contrário de muita gente que fica só se lamentando, fica chorando, fica triste, fica angustiado e fica remoendo. O que Davi fez? Ele se fortaleceu no Senhor e do Senhor ele queria a direção. Vamos ver, 1 Samuel 30, versos 7 e 8, diz assim: E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse, quem disse? O Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha a ordem do Senhor para Davi. Persegue, Davi. Sabe, é como se o Senhor estivesse falando para você assim: levanta, fica de pé, haja, não adianta ficar se lamentando, faça alguma coisa, é justamente o que o Senhor fala. Entrega, confia, descansa, mas faça a tua parte. Aí a gente vê a promessa que Deus fez a Davi. E no Salmo 25, verso 9, olha a segurança de Davi. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O salmista sabia quem dava a orientação, quem ensinava o caminho. Salmo 16, verso 7, Davi fala assim: eu bendirei o Senhor que me aconselha. Mas ainda no Salmo 25, verso 12, fala assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E é justamente isso. Senhor, o que eu devo fazer? Não é só fazendo, é buscar orientação no Senhor. E olha, eles foram. Eles não ficaram lá só se lamentando, eles foram, eles tomaram coragem, não adiantava ficar chorando, se lamentando. Eles clamaram ao Senhor e eles obedeceram o que Deus mandou eles fazerem. Ou seja, vai porque você vai conseguir. Lucas 6, verso 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É interessante você parar para pensar. Quantas vezes você pede para o Senhor te dar uma orientação e você não espera o Senhor responder? Ao contrário, você só vai fazendo aquilo que te dá na cabeça. Então, é importante você seguir a Cristo, mas você ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não ouviu, aquieta. Deixa Deus te conduzir, porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Espera, aguarda no Senhor. Provérbios 16, 9 fala assim: em seu coração, olha que tremendo, o homem planeja. Planeja o quê? O seu caminho. Mas o Senhor determina os seus passos. O homem planeja: o que eu vou fazer amanhã?
A mulher é assim, né? Acorda, já tá pensando o que vai fazer no almoço, tá fazendo almoço, tá pensando o que vai fazer na janta, né? Por quê? Porque ela precisa cuidar da sua família. Isto é a cabeça da mulher. Só que o que nós fazemos? Nós planejamos, mas é o Senhor que faz acontecer. É estar na dependência do Senhor. E Davi obedeceu. Davi levantou, reuniu os homens dele e eles perseguiram aquele povo. 1 Samuel 30, verso 10, diz assim: e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Olha que interessante esse detalhe. Pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Quando eles voltaram lá da guerra que estava acontecendo entre os filisteus e os israelitas, o rei Aques mandou eles voltarem. Eles caminharam, cavalgaram, né, aproximadamente 40 quilômetros, segundo os historiadores. Os homens, eles tinham motivo sim para estarem cansados. Nessa nova marcha que eles iam atrás dos amalequitas, eram mais 30 quilômetros, 70 quilômetros, eles estavam cansados. E eles ainda precisavam de energia para poder combater, para poder guerrear. Então é compreensível que sempre onde tem muita gente, tem aqueles que estão mais cansados. E Deus, ele respeita o tempo das pessoas. E olha que tremendo. E Davi falou, não, então os 200 que estão mais cansados ficam e os 400 vão continuar. E olha, Deus estava com eles. E é interessante, Deus comandou todos aqueles homens, aqueles 600 que estavam lá, tudo choramingando, né? Tudo muito triste, porque perderam mulher, perderam filhos, perderam bens, e ainda suas casas foram ateadas fogo. E o que eles fizeram então? Eles ouviram, eles, mesmo estando muito bravos com Davi, eles obedeceram a voz de Davi também. Sabe o que Deus fez? Enquanto eles estavam indo, um homem, um servo de um amalequita adoeceu. E o dono desse servo deixou esse servo para trás. Ele ficou lá para morrer. Mas Davi o encontrou. E eu tenho certeza que isto foi providência de Deus. Sabe por quê? Este servo que estava doente, que foi abandonado pelo seu senhor, Davi o acolheu e este servo mostrou a Davi aonde os amalequitas estavam. 1 Samuel 30, 16. Deus conduz, Deus guia, Deus providencia o recurso necessário. Então, 1 Samuel 30, 16 diz assim: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando. Olha os amalequitas que estavam fazendo por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha que impressionante, Davi, ele não hesitou, ele guerreou contra os amalequitas e sabe o que Deus fez? Deus pelejou com eles. Eles venceram. 1 Samuel 30, 18 e 19. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tomou a trazer. 2 mulheres você viu aqui? E as 2 mulheres eram 2 mulheres de Davi. Uma, você lembra de Abigail, que foi viúva de Nabote? E a outra era Ainoã de Jezreel. Então a gente vê que Deus, ele providenciou até aquele servo dos amalequitas para adoecer. Deus é Deus que providencia. Deus é Deus que cuida de cada detalhe. 1 Samuel 30 e 20 diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Este era o grito de guerra deles. Deus deu infinitamente mais, Deus deu além, e eles se alegraram. Mas por quê? Porque Davi foi sábio. Na hora da amargura, na hora da angústia, Davi clamou ao Senhor. Davi buscou direção no Senhor. Ele chorou, mas ele buscou: Senhor, o que eu devo fazer? Que lição tremenda, que lição maravilhosa. Quando o dia da angústia chega, assim como chegou para Davi,
Busque também orientação em Deus, confia na promessa de Deus, porque Deus falou para Davi assim: persiga-o, vá, porque você vai ter tudo de volta. E olha, foi além do que ele esperava. Confia na promessa do Senhor. Davi conseguiu se reanimar em Deus. Davi recebeu forças. Davi confiou no que Deus lhe havia prometido. E olha, Davi foi sustentado por Deus. E Deus lhe deu vitória. Eu quero que você entenda, Deus te sustenta no dia mau. Salmo 17, verso 7 diz assim: demonstra as maravilhas do teu amor leal, tu que com a tua destra salvas os que em ti buscam refúgio e defesa contra os seus agressores. Deixa Deus te conduzir. Deus restituiu a Davi, Deus restituiu aos homens de Davi tudo que lhe haviam tirado. Pois Davi fez o quê? Ele confiou, ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele obedeceu à voz do Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Tem horas que é horas da gente chorar, como nós vimos na história de Davi, mas tem horas que é horas da gente agir. A gente chora, é por um tempo, mas temos que nos levantar e temos que prosseguir. E olha o que diz o Salmo 119, verso 116. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. É justamente isso. O Senhor, Ele quer te amparar. O Senhor quer restaurar. Você pode estar chorando, você pode estar se lamentando. Muda agora. Começa a dar glória a Deus. Começa a dar graças a Deus. Começa a buscar orientação do Senhor. Não haja segundo o teu próprio coração, mas haja segundo a orientação do Senhor. Que você possa ter aprendido através deste estudo. Que o Senhor Jesus, Ele venha te fortalecer, Ele venha te reanimar, Ele venha te abençoar. E não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus. Deus te abençoe.